Boa tarde, gente. Vamos já início, tá certo? A mais uma aula de física. Antes, eu quero perguntar a vocês sobre a atividade, a primeira atividade que eu deixei online, tá? Vocês sentiram alguma dificuldade para resolver as questões? Como eu lhe falei, professora, eu senti. Certo. Quais foram as questões? Basicamente, como eu lhe falei, eu tinha conseguido fazer a primeira e a segunda, mas a atividade por completo, para ser sincero. Certo, vê só. Eu vou compartilhar, tá? Eu vou comentar como é que se responde as quatro questões. A resolução dela em si, tá? Como teve pouca gente que me entregou a atividade, eu vou deixar em aberto, mas aí a resolução dessa atividade eu faço na próxima aula de física, tá certo? Mas aí eu vou comentar com vocês como é que se resolve cada questão. Vou dar uns spoilerzinhos. Tranquilo. Pessoal, não sei se dá dando para ver direitinho as questões, mas vamos lá. A primeira questão, tá? Ela está dizendo o seguinte: determine o número de mols de um gás que ocupa o volume de 40 litros, tá certo? E esse gás ele está com uma pressão de 4 atm, a uma temperatura de 50 graus Celsius. Deu como dado, tá? A constante universal dos gases ideais, que é o R, foi de 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Tá. O que a gente precisa saber daí, qual é a fórmula que a gente vai utilizar? Nessa questão, só pelo fato que ela já está dando o R como sendo um dado adicional, tá? Para ajudar a gente a obter o número de mol, então a gente sabe que não vai ser pela lei geral dos gases ideais que a gente vai obter o número de mols aí, tá? Porque a lei geral dos gases ideais, ela está relacionando as variáveis de estado, que é pressão, temperatura e volume. Nesse caso aqui, tá? A gente vai utilizar a equação de Capron, aquela primeira expressão. P vezes V igual a N vezes R vezes T. Agora, lembrando que prestando atenção na temperatura. Se a temperatura, como nesse caso aqui, ela vem em graus Celsius, então a gente sabe que a gente não vai poder utilizar a fórmula até então. A gente só vai poder utilizar essa fórmula da equação de Capron se a gente fizer a transformação da temperatura de graus Celsius para Kelvin. Como é que faz essa transformação, essa conversão de medidas? Tá? Alguém lembra? Vê só, para a gente transformar da temperatura de graus Celsius para Kelvin, exatamente, Ana, a gente vai precisar somar, tá? A temperatura de 50 graus Celsius mais 273, certo? Em termos de expressão de fórmula, fica da seguinte forma: TK, que é a temperatura em Kelvin, certo? Vai ser igual a TC, que é a temperatura em graus Celsius, mais 273. Então, se a gente quer transformar de Celsius para Kelvin, tá? Soma a temperatura, nesse caso 50, mais 273. Após achar, tá, a temperatura em Kelvin, a gente agora pode utilizar a fórmula da equação de Capron para a primeira questão, tá certo? Na segunda questão, tá? Ela está dizendo que teve um cilindro com uma dilatação térmica que ela é considerada desprezível. A gente não vai considerar a dilatação térmica aí nesse caso, certo? Esse cilindro ele tem um volume de 50 litros e nele estava contido um gás sob pressão de 6 atm.
a uma temperatura de 230 graus Celsius. Tá? Mas aí, por algum motivo, a válvula de controle desse gás ela foi aberta. Então, a pressão dele caiu para 2 atm e verificou que nessa situação a temperatura também baixou, ela foi para 30 graus Celsius. Então, a questão, ela está querendo saber qual foi o volume do gás que escapou do cilindro em litros, tá? Versão. Essa questão a gente consegue resolver, tá? Já que ela está dando gás no estado 1 e está dando gás no estado 2, então a gente já sabe que está relacionando as variáveis de estado, tá? Só pelos dados que ela está fornecendo. Então a gente utiliza a lei geral dos gases ideais, tá? A gente vai tentar obter aí o volume 2, certo? Mas a questão, ela ainda não está pedindo somente o volume 2, ela está pedindo o volume, tá? Que escapou. Então, como é que a gente vai saber isso, tá? A gente vai fazer a subtração, tá? Do volume final menos o inicial, certo? Aí, esse valor é o volume do gás que escapou. E isso após a gente utilizar a lei geral dos gases ideais e observando se as unidades físicas estão correspondentes. Se a temperatura está em Kelvin, se a pressão está ou em atm ou em mililitros de mercúrio, e se o volume ela está em litros, como na questão está pedindo o volume em litros, certo? Já na terceira questão e a quarta, ela já está falando aqui, tá, da primeira lei da termodinâmica, certo? A questão das transformações termodinâmicas, isotérmica, isovolumétrica, isobárica e adiabática, que a gente estudou, tá certo? Então, na terceira, ele está dizendo o seguinte, que um gás diatômico, tá, ele vai receber 25 joules de calor de uma fonte externa durante uma transformação isovolumétrica. Considerando que o gás ele não cede qualquer quantidade de energia em forma de calor para o seu exterior, para suas vizinhanças, tá? Qual vai ser a variação de energia interna do gás durante essa transformação? Vê só, se é uma transformação isovolumétrica, então o volume ele vai ser constante, o volume ele não vai variar. Se o volume não variou, também isso já implica dizer que não vai haver variação de trabalho. Se o volume não varia, então não houve trabalho. Levando em conta, tá, a fórmula da primeira lei da termodinâmica, tá certo? Que é Q igual a W mais ΔU, se não houve variação de volume, por ser uma transformação isovolumétrica, e por conta que não teve variação de volume, não vai ter, tá, trabalho. Então, trabalho aí, a gente pode cortar dessa fórmula como sendo zero. Trabalho vai ser igual a zero. Se trabalho é igual a zero, então fica, tá, ΔU igual a quê? Então, a gente obtém a variação de energia interna para essa questão, tá? Só por essa relação da transformação isovolumétrica com a primeira lei da termodinâmica, certo? Na quarta questão, tá? Ela envolve também mais uma transformação termodinâmica, que nesse caso aí é a transformação isotérmica, tá? Que é sofrido por um gás, tá? A transformação isotérmica, a temperatura ela vai ser constante, tá certo? Tendo em mente já isso, então na questão ele está dizendo que o gás ele libera uma quantidade de calor, cujo módulo é de 25 calorias. Então a variação de energia interna e o trabalho realizado pelo gás nesse processo vai ser, tá? Como é que a gente obtém isso? Se a gente sabe que é uma transformação isotérmica, não houve variação de temperatura, então, consequentemente, não vai haver, tá certo, a variação de energia interna. Já que quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a questão da movimentação das partículas, das moléculas presentes naquele gás. Se não variou a temperatura, então não teve a variação de energia interna. Então, a energia interna aí, ela vai ser zero, tá? Se a energia interna é zero, levando em conta, tá?
a relação com a primeira lei da termodinâmica que a gente tem, tá? ΔU igual a Q mais W, certo? Se ΔU é zero, quanto é que vai valer W a partir dessa relação, certo? Na quinta, tá? Ela está dizendo que uma certa máquina, ela opera em ciclos, certo? E a cada ciclo ela recebe 260 calorias de fonte quente, ou seja, como ela está recebendo calor, ela está dizendo, esse calor a gente considera calor de uma fonte quente, o Q1, tá? Ou QF, certo? E está realizando um trabalho igual a 1.045 joules. Sabendo disso, qual seria o rendimento dessa máquina térmica, tá? Tendo como dado que uma caloria vai ser igual a 4,2 joules. Por que isso é necessário? Porque a gente vê aqui, tá, que a questão, ela está dando trabalho em joules, porém, ela está dando o calor que está sendo fornecido à fonte quente, tá, em calorias. Então, é necessário aí, antes de utilizar a fórmula de rendimento, tá, que é aquele M, com a perninha puxada para baixo, tá certo? Igual a W dividido pela fonte de calor quente, certo? Então, antes de a gente utilizar a fórmula de rendimento, a gente precisa fazer, tá, a conversão de calorias para joules. Aqui já está dizendo que uma caloria equivale a 4,2 joules. Se a cada ciclo ele tem 260 calorias, aqui então a gente só basta multiplicar esse valor de 260, tá? Por 4,2, que a gente obtém a fonte de calor quente, tá? Em joules, para aí poder utilizar a fórmula de rendimento, certo? Ó, qualquer dúvida referente a essas questões, vocês podem estar me procurando no WhatsApp ou no Classroom, certo? Que assim der tempo, no finalzinho da aula, eu deixo um momento de contato referente a essas questões, tá certo? A partir desses espólios, vocês conseguem responder essas questões? Quem quiser rever também a atividade que já me entregou, tá certo? Pode rever a partir dessas. Pode rever a partir dessas dicas, tá certo? Aí pode me entregar novamente, já que aí eu vou segunda-feira, na próxima aula de física, trazer já a resolução dela prontinha antes da aula do conteúdo em si, tá? Então agora, as questões ela, mas aí é realmente algo, é tudo questão de prática. Essas questões em si, tá? Elas são que envolvem um pouco da teoria com a fórmula, tá? Porque quando a gente vai trabalhar as transformações, a gente vê a questão do porquê que a temperatura não vai variar, e agora a gente vai relacionar com a fórmula da primeira lei da termodinâmica, para a gente poder, então, obter um valor, sim, matemático, físico, do que significa aquilo, tá certo? Do por exemplo, o tipo de rendimento daquela máquina térmica, ou a quantidade de trabalho que está sendo realizado, tá? E não se preocupe quanto à aula, porque eu sempre gravo. Aí, se você perder alguma coisa, assim que eu disponibilizar, já vai estar tudo certinho. Vê só. Hoje a gente vai dar continuidade, tá, à segunda lei da termodinâmica, mas já pulando para o ciclo de Carnot e entropia. Entropia, tá certo? Quanto à entropia, vocês já ouviram falar alguma coisa em química? Entropia. Então, assim, o que seria a entropia do que vocês viram? Vale salientar, tá certo, que existe duas: entropia e entalpia.
tá? Entropia, a gente mede, tá? A questão da quantidade de energia em uma reação ou, por exemplo, em um gás, tá certo? Já a entropia, ela vai medir, tá? A gente vai ter a quantificação da desordem daquela partícula, tá certo? Daquele gás ou daquela reação. Enquanto uma mede a quantidade de energia, a outra vai quantificar a desordem daquele gás ou daquela reação, tá certo? Mas aí, quando a gente for lá para a parte finalzinha da aula, a gente vai entender melhor essa questão, tá? Agora o que eu quero com vocês é recordar, tá? As variáveis de estado de um gás perfeito, tá certo? Vê só, o estado de um gás ele é determinado pelos valores de algumas grandezas, tá? E principalmente são três grandezas, como vocês estão vendo aí: pressão, volume e temperatura, em um determinado instante, tá? Porque sabendo que devido a algum fornecimento de energia ou perca de energia, essas variáveis ela pode variar, como o próprio nome já diz. Então, o gás ele vai passar a ter um segundo estado, tá certo? Essas grandezas, pressão, volume e temperatura, elas são chamadas variáveis de estado. Por quê? Porque a qualquer momento elas podem sofrer mudanças, certo? Quanto à temperatura, tá? É importante notar que um gás a temperatura ela vai estar relacionada com a velocidade das partículas, como a gente viu agora, tá certo? Na revisãozinha da atividade e questão da primeira lei da termodinâmica. Se um gás ele está sofrendo uma transformação isotérmica, então a temperatura ele não varia. Se a temperatura ele não varia, então a velocidade das partículas daquele gás ela não tem variação, ela não vai ter variação na velocidade dela. Se não tem variação dessa velocidade, então não vai ter variação de energia interna, tá certo? Com isso, com essa variação de temperatura, a gente pode perceber que quanto maior for a temperatura de um gás, maior vai ser a velocidade média, tá, de suas partículas, de choque de suas partículas. Então, vai ser maior também a questão da variação da energia interna. Então, portanto, com isso, a gente sabe que vai existir sim uma relação entre a temperatura de um gás e a energia cinética dessas partículas ou dessas moléculas, que é aí que a gente chama agora de variação de energia interna, tá certo? Quanto à pressão, por que a gente considera a pressão uma variável de estado de um gás perfeito, tá? Por quê? Pessoal, ocorre, essa pressão vai ocorrer, tá certo? Quando a gente vai movimentar, faz um movimento caótico das partículas. Como? Que a todo instante elas vão estar colidindo, tá? Com as paredes internas do recipiente que está contendo aquele gás. Se a gente considerar, tá certo? Como na figura aí, onde essa parte cinza seja o êmbolo, vocês podem estar vendo que no estado final, tá? O êmbolo ele realizou uma pressão. Então, se a gente viu que a pressão que o êmbolo estava realizando sobre o gás, ela diminuiu, então a gente pode observar que o volume, por exemplo, ele variou. Não é isso? E a temperatura também possivelmente possa ter variado. Tá? Então, a gente sabe que quando a gente aumenta a pressão do gás, a gente vai estar modificando uma das outras constantes ali, que a gente chama das variáveis de estado, tá? Então, a gente pode ter que, dependendo do aumento da temperatura, tá? A gente está aumentando, consequentemente, a pressão, porque a gente está aumentando a velocidade de choque dessas partículas com a parede, que a gente chama do recipiente, por exemplo, que está contendo aquele gás, tá? Quanto ao volume, tá? Os gases, eles não possuem forma em si, tá? Forma que eu digo, o volume definidos, tá? Ele vai possuir um volume definido quando a gente pega o recipiente e coloca o gás naquele recipiente, então a gente diz que ele tem
O volume ela tem a forma, tá, do recipiente que está contendo aquele gás. Mas o gás em si, ele não tem forma e nem volume definidos, tá certo? Então, a gente sabe que o volume do gás, ele é igual ao volume do recipiente que o contém. Então, com isso a gente identifica assim, tá? Que o gás ele vai possuir um volume ou uma forma dependendo do recipiente que está contendo aquele gás, certo? Vocês vão conseguir observar melhor isso, tá? A partir dessa representação, tá? Um gás em uma situação de um estado 1, com condições de pressão, volume e temperatura 1, tá certo? Mas aí houve o aumento da pressão do êmbolo, tá certo? Como vocês podem observar nessa segunda imagem aqui. Então, só com o aumento da pressão, a gente variou a temperatura, variou o volume, comparado com a primeira imagem. E aí, gente, o que é que vocês acham? Sim, tá certo. Então, quando a gente, tá, a gente modifica uma dessas variáveis de estado por alguma razão, tá, a gente vai estar modificando as outras. Ou seja, se a gente variar a temperatura, a gente, de certa forma, varia a pressão e volume. E vice-versa, relacionando também essas três grandezas, pressão, volume e temperatura, tá certo? Ainda na nossa recordação dos conteúdos que a gente já viu, tá? A gente agora entendeu o porquê que a gente chama pressão, volume e temperatura de variáveis de estado. Então, agora a gente vai partir para a transformação cíclica ou fechada, tá? Uma transformação gasosa, ela será chamada de cíclica ou fechada, tá? Quando o estado final dessa transformação ela coincide com o seu estado inicial. Ou seja, o gás ele vai passar por algum tipo de transformação, tá? Que ele vai sair do seu estado 1, vai para o estado 2, mas de forma espontânea, ele volta, tá? Com as condições que ele estava no estado 1, tá certo? É fácil notar que um gás, tá? Que é um gás, quando ele realiza uma transformação cíclica, por quê? Porque ele está recebendo trabalho do meio, tá certo? Sendo que esse trabalho total é a soma dos trabalhos parciais que ele está realizando durante a transformação. Então, cada vez que o gás ele retornar para o seu estado inicial, a gente diz que essa transformação ela completou um ciclo, tá? Se, por exemplo, o gás ele está realizando uma transformação cíclica, se, se no estado 1 ele tinha um trabalho de 12 joules, aí realizou, certo? Uma transformação cíclica e voltou com as mesmas condições de temperatura, pressão e volume, então digamos que em um ciclo ele tem um trabalho de 12 joules, tá? E se ele for completar mais um ciclo, então ele está realizando mais 12 joules em relação ao trabalho, tá certo? Compreendido, gente, essa parte? Aí, olha só, ainda na transformação cíclica, tá? Aqui vocês conseguem observar a questão dos gráficos, certo? De como é que se tem os gráficos de uma transformação cíclica. Qual o sentido em que elas podem ocorrer, tá certo? No gráfico de uma transformação cíclica ou fechada, tá? A gente tem um diagrama de pressão versus volume, como vocês podem ver aí, tá certo? Então, a transformação cíclica, ela é representada por uma curva fechada, tá? E nesse caso, o trabalho, ele vai ser dado, certo? Numericamente pela área interna dessa curva, que está representada no ciclo, tá certo? Então, como é que a gente vai obter o trabalho? Através da área, tá certo? Interna da curva. Então, por exemplo, aqui, o trabalho
ele está representando o trabalho, a gente vai obter aqui no caso da figura, tá? Se for um retângulo, essa área interna, então a gente vai obter o trabalho através da área do retângulo. Então, sabendo como se calcula a área do retângulo, então a gente tem o trabalho, tá? Claro que levando em consideração, tá certo? Como é que está sendo representado esse retângulo no gráfico, tá bom? Mas ainda aqui, vocês podem perceber que o trabalho em uma transformação cíclica, ele pode ocorrer tanto no sentido horário, como no sentido anti-horário, tá certo? É importante a gente lembrar disso, porque quando o ciclo ele estiver sendo orientado no sentido horário, como nesse primeiro exemplo aqui, tá certo? Isso vai indicar que o trabalho está sendo realizado pelo gás. Se o trabalho ele está sendo realizado pelo gás, então ele está sendo maior do que aquele trabalho que está sendo realizado pelo meio, tá certo? Então, dessa forma, o ciclo, quando ele está ocorrendo no sentido horário, então a gente sabe que o trabalho ele está sendo realizado pelo gás sobre o meio. Então, o trabalho vai ser maior que zero, então vai ser positivo, certo? Já se o ciclo estiver realizando o trabalho no sentido anti-horário, como essa segunda imagem aqui, tá? Isso vai indicar que o trabalho está sendo realizado pelo gás é menor que o recebido. Então, o meio externo, tá? Está realizando um trabalho sobre o gás. Então, dessa forma, o ciclo, tá? Que está no sentido anti-horário, o trabalho do gás vai ser menor que zero. Então, a gente sabe que o trabalho vai ser negativo, tá certo? Como numa transformação cíclica, o ΔU é igual a zero, e de acordo com a primeira lei da termodinâmica, tá? Então, a fonte de calor, o Q, ele vai ser igual ao trabalho. Por exemplo, se um gás ele recebe 50 joules de calor no ambiente durante o ciclo, então qual é o trabalho que ele está realizando sobre o ambiente? Se Q é igual ao trabalho. Então, vai ser de 50 joules, certo? Porque aí, nesse caso, numa transformação cíclica, a variação de energia interna vai ser igual a zero, certo? Dúvidas? Não, né? Posso seguir? Agora, tá certo? A gente vai relembrar a questão sobre as máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica. Vê só. Máquinas térmicas, elas entraram, elas começaram a ser introduzidas assim na indústria a partir do que eu comentei com vocês da questão da revolução industrial, onde se buscava ter uma maior realização de trabalho, mas com menor gasto de energia. Então, começou a questão de elaboração de máquinas térmicas que diminuísse a questão de mão de obra humana e que tivesse a maior realização de trabalho e menos gasto de energia, tá? Então, aí a gente começou a ver qual seria um rendimento de uma máquina térmica, tá? E a segunda lei da termodinâmica, ela nos mostra que o rendimento de uma máquina térmica, ela quase nunca vai chegar a 100%. Vai chegar perto, beirando, mas não a 100%, tá certo? Então, as máquinas térmicas, elas são máquinas capazes de realizar trabalho, tá? Através de uma transferência de calor entre duas fontes. O que a gente chama de fonte quente e fonte fria, tá? Onde a fonte quente a gente diz que vocês vão encontrar no livro por Q1, tá? E a fonte fria Q2, certo? Através de ciclo, tá? Parte do calor que é retirado da fonte quente, ele é transformado em trabalho. E outra parte, ele é transferido para uma fonte fria, tá? Isso é mais ou menos um mecanismo de uma máquina térmica, tá certo? E como vocês podem ver aí, o exemplo do trem
E embaixo tá a primeira máquina a vapor, tá certo? Que se foi elaborada, mas com que sentido, tá? Um cientista, acho que o nome dele é Thomas, né? Eu não sei se a pronúncia está correta, tá certo? Mas ele foi o primeiro a construir uma máquina térmica, tá? Com o objetivo de treinar as minas de carvão na Inglaterra, tá certo? Então, ele tinha como objetivo de melhorar a questão da drenagem das minas de carvão na localidade dele. Então, como é que eu posso ter um melhor rendimento, tá? E como é que eu posso aumentar o trabalho, mas com menor gasto de energia? Então, ele foi a primeira pessoa, a primeira criatura, tá? Dizem alguns livros e artigos a criar a máquina de vapor, que a gente chama de neocom, que é a máquina, foi a primeira máquina de vapor relacionada para tentar drenar da melhor forma possível as minas de carvão na Inglaterra. Tá? Essa melhor forma possível é claro que realizando mais trabalho com menor gasto de energia. Certo? Então, a gente diz que é a melhor forma possível por conta disso. Então, começou a buscar com a criação das máquinas térmicas, começou a famosa busca pela eficiência ou por um melhor rendimento das máquinas térmicas. Então, os cientistas, eles acreditavam que as máquinas térmicas, elas poderiam atingir, por exemplo, 100% de seu rendimento. Ou seja, transformar todo o calor que era recebido em trabalho. Só que as primeiras máquinas térmicas que foram inventadas, tá? Em torno do século XVIII, XIX, elas consumiam grande quantidade de combustível para produzir um trabalho relativamente pequeno. Então, como é que podia ser explicado isso? Tá? Então, por volta dos anos de 70, tá? Um escocês que a gente conhece muito, tá? Uma unidade chamada Watt, tá? Por conta do cientista, certo? James Watt, ele apresentou um novo modelo de máquina térmica que veio substituir as enormes desvantagens, né, que se tinha das máquinas térmicas que estavam criadas. Tá? Ele substituiu essas máquinas térmicas antigas, trazendo enormes vantagens. Como? Tá? Porque a máquina térmica construída por James Watt, tá, tinha uma potência maior, convertendo, tá? Como é que eu posso dizer? Convertendo aquela energia, aquela fonte de energia que estava sendo recebida de calor, tá? Em uma fração maior de trabalho. Porém, a eficiência de 100% nunca foi atingida pela máquina de James Watt. Então, a máquina a vapor de Watt, ela passou a ser amplamente utilizada nas fábricas, sendo considerada porque tinha um dos fatores que provocavam a questão agora, que a gente já entra para a parte histórica, mas eu não vai se aprofundar tanto, da Revolução Industrial, que foi a questão da busca da eficiência, onde se tentava buscar máquinas que tivessem a maior realização de trabalho, mas que tivessem uma menor gasto de energia. Porque as máquinas que se tinha até então tinham uma menor realização de trabalho, mas, por sua vez, consumiam uma grande quantidade de combustíveis. E isso não era viável de forma econômica para a época. Então, buscava-se máquinas térmicas que tivessem uma grande eficiência, tivessem um grande rendimento. Buscava-se rendimento de 100%. Mas aí a gente começou a observar, os cientistas começaram a observar que essa busca, ela não ia, a gente não ia conseguir, tá, obter uma máquina 100% de rendimento, certo? Onde a gente pegasse uma máquina que todo o calor que fosse recebido fosse convertido somente em trabalho. A gente tem uma máquina térmica que chega perto a 100%, mas não a 100%, tá certo? Então, como é que a gente vai saber o rendimento, por exemplo, de uma máquina térmica, tá? O rendimento de qualquer sistema de uma máquina térmica é sempre representado pela relação entre a quantidade útil da grandeza e a quantidade total, tá? O que a gente chama é a quantidade de trabalho e a quantidade da fonte
de calor quente, tá certo? Então, assim, também acontece, tá? Em relação com as máquinas térmicas, certo? Então, dessa forma, a quantidade útil se refere ao trabalho que está sendo realizado e a quantidade total se refere à fonte de calor quente que está sendo fornecida, ou seja, o calor que está sendo retirado da fonte quente. Então, essa relação em termos de fórmula fica a seguinte, tá? Rendimento, que é representado pelo N, puxado com a perninha puxada, tá? Igual a trabalho dividido pela fonte de calor quente ou Q1, tá certo? Então, ainda melhorando, tá? Essa relação, certo? Porque a gente sabe que existe duas fontes de calor, a quente e a fria, tá certo? Então, a gente pode dizer que o rendimento é igual à fonte de calor quente menos a fonte de calor fria, dividido pela fonte de calor quente, tá? Porque a gente sabe que o trabalho ele é dado pela variação das duas fontes de calor, tá? A fonte de calor quente e a fonte de calor fria. Então, a gente, com essa variação, a gente obtém o trabalho. Então, por isso, a gente faz essa seguinte relação que eu acabei de dizer a vocês. Então, simplificando ainda, tá? Para ficar ainda melhor, para a gente calcular o rendimento de uma máquina térmica, rendimento vai ser igual a 1 menos a fonte de calor fria dividido pela fonte de calor quente, tá? Então, a gente tem que observar que uma máquina ideal, uma máquina térmica ideal, ele deveria ter um rendimento de 5%, que na fórmula seria o rendimento igual a 1, tá certo? Porque aí, para a gente obter a porcentagem, é só multiplicar esse 1 por 100, que aí a gente tem o rendimento em porcentagem, tá certo? O rendimento, ele é uma grandeza que não vai ter unidade física, tá? Então, o rendimento vai ser somente igual a um número, ok? Então, para que isso acontecesse, seria necessário que a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, por exemplo, fosse zero. Ou seja, o calor que fosse retirado da fonte quente fosse totalmente consumido sem ir para a fonte fria. Por isso que a fonte fria, por exemplo, tinha que ter o calor igual a zero. Então, a gente fala que Canor, que a gente entra agora no ciclo de Canor, tá? Sade Canot, ele mostrou que isso é impossível, tá certo? Na prática, os valores de rendimento, eles são baixos. Por exemplo, os motores da gasolina, eles têm rendimento cerca de 20% a 25%. Depende muito aí, tá? Mas aí, em algumas questões que a gente for ver, a gente vai ver valores um pouquinho altos. Mas aí é só para que vocês tenham ideia de como é que se tem uma aplicação da fórmula de rendimento no sistema termodinâmico, tá? E relacionando com a máquina térmica. Mas aí a gente é importante lembrar que no dia a dia, tá? Na prática em si do dia a dia, os valores de rendimento são relativamente baixos, não são tão altos como 99,9%, 95%. Pode ser que se tenha, mas não é tão comum, tá? Entenderam até aí? Posso continuar? Vê só. Com essa parte de rendimento que se buscava ter um rendimento de 100%, Sade Carnot, tá? Ele comprovou que isso era impossível, tá certo? Sade Carnot, ele foi um idealizador de um ciclo termodinâmico que não seria levado, tá? Em consideração as dificuldades térmicas que um ciclo de uma máquina térmica real possui, certo? Então, logicamente, esse ciclo ele passou a ser considerado um ciclo teórico que ia realizar uma operação, ele operaria, tá, como um rendimento máximo, certo? Independente de qualquer substância gasosa que fosse utilizada.
nesse ciclo. Então, esse ciclo foi composto, tá? Numa sequência de 4 transformações reversíveis, sendo 2 adiabáticas, tá? E 2 isotérmicas. Como vocês podem ver, tá certo? Nesse gráfico aí que está aparecendo para vocês. Ó, nesse gráfico, é possível observar que no ciclo de Carnot há 4 fases, tá? Ou 4 etapas. Na etapa 1, tá? Que é essa etapa aqui, tá? O gás, ele se expande de forma isotérmica ao receber calor de uma fonte externa, tá certo? Então, o gás, ele está se expandindo de forma, tá? Isotérmica, tá? Então, ele, em relação à fonte de calor externa. Quando a gente vai olhar para a etapa 2, ou fase 2 de um ciclo de Carnot, tá? O gás está se expandindo de forma adiabática, diminuindo a temperatura até chegar numa temperatura T2, tá certo? Já na fase 3, o gás está sofrendo o que a gente chama de compressão isotérmica, então, relacionando aí com o meio exterior. Então, ele vai continuar a uma temperatura igual a T2, por conta dessa compressão isotérmica que o gás está sofrendo aí, na fase 3. Tá? Já na fase 4, é possível observar pelo gráfico do ciclo de Carnot, tá? Que o gás está sofrendo uma compressão adiabática, ou seja, a temperatura ela vai aumentar até chegar à temperatura inicial. E o que a gente fala, que o ciclo de Carnot ele vai trabalhar as transformações cíclicas, onde o gás no estado 1 tem uma temperatura 1, a pressão 1, volume 1. Tá? Por algum motivo, por alguma fonte de calor que ele está recebendo do meio externo, então ele tem uma variação. Então, dessa variação, tá? Ele passou ao estado 2, mas em um intervalo mínimo, ele passa a ter o estado, ao mesmo tempo que o estado 1, que a gente chama que está realizando um ciclo, tá certo? Então, a gente diz que é uma transformação cíclica, ou a gente pode trabalhar aí o ciclo de Carnot, tá? Que tem como princípio que nenhuma máquina térmica real operando entre dois reservatórios térmicos, tá? Com temperatura 1 e 2, pode ser mais eficiente que a máquina de Carnot, operando entre os mesmos reservatórios, tá? Isso foi o princípio de Carnot, certo? Aí a gente tira como é o ciclo dele, tá? E agora a gente vai aprender, tá? Através dessa relação, através desse princípio de Carnot, tá? Como é que se calcula agora o rendimento? Porque aqui ele está falando da questão do rendimento, que nenhuma máquina térmica ela vai ser mais eficiente em questão do rendimento do que uma máquina que opera com ciclo de Carnot, tá certo? Por quê? Porque no ciclo de Carnot, as quantidades de calor, tá, que está sendo trocada e as temperaturas absolutas das fontes, elas são proporcionais. Então, vale a seguinte reação, que tem aqui a seguinte relação, tá? Desculpe. A fonte de calor quente dividido pela fonte de calor fria, tá? Vai ser igual à temperatura da fonte de calor quente dividido pela temperatura da fonte de calor fria, tá certo? Então, a gente relaciona, tá? A questão aqui, eu acho que parou de compartilhar. Olha só, nesse caso aqui, a gente vai fazer a mesma relação, tá? Que teve na fórmula anterior. Então, a gente vai relacionar, tá? Levando em conta que a gente pode fazer a temperatura da fonte de calor quente menos a temperatura da fonte de calor fria. Então, com isso, a gente tem um rendimento máximo de uma máquina que opera
pelo ciclo de Carnot, tá? Onde o rendimento máximo vai ser igual à temperatura da fonte de calor quente menos a temperatura da fonte de calor fria dividido, tá? Pela temperatura da fonte de calor quente, certo? Então, ainda melhorando essa relação, tá? Da fonte de calor quente e frio e suas temperaturas, a gente tem que o rendimento máximo em um ciclo de Carnot, tá? Pode ser igual a 1 menos a temperatura da fonte de calor fria dividido, tá? Pela temperatura da fonte de calor quente, ok? Vamos ver aqui se eu consigo voltar ao compartilhamento. Então, a gente vai observar que quando a máquina ela tem um rendimento, tá, de 100%, a gente diz que o N que a gente obteve, tá, o N com a perninha puxada, ele vai ser igual a 1. Então, seria necessário aí que a fonte fria ela tivesse a temperatura. Vejam só em que escala a temperatura, tá? Na questão do rendimento, no ciclo de Carnot, tá? Então, seria necessário que a fonte fria, a temperatura da fonte fria, esteja a 0 Kelvin, tá certo? Então, a gente vai ter a temperatura na escala Kelvin, tá? Entretanto, a lei da termodinâmica, ela vai garantir que esse tal rendimento de 100% ele vai ser impossível, ele não vai existir, tá? Porque nenhum sistema físico, nenhum sistema termodinâmico, ele vai conseguir se encontrar no zero absoluto, certo? Olha só, gente, deixa eu ver se eu consigo voltar, tá? A partilhar, porque aí vocês visualizam melhor. Vocês sabem de que até que horas é essa aula de física? Pois é, vê só. Vai ficar faltando, certo? A questão da gente ver, tá? Exemplos sobre o ciclo de Carnot e a questão da entropia, tá? Então, na próxima, eu vou encerrar por aqui, tá certo? Porque aí na próxima aula eu volto novamente a explicar a questão do ciclo de Carnot, tá? Faço um exemplo para vocês referente a essa fórmula de rendimento, porque aí a gente vai trabalhar novamente com rendimento, mas em vez de utilizar o calor, a fonte de calor, o Q, a gente vai agora utilizar a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria, tá certo? E aí a gente vê a questão de entropia. Como é que a entropia entra na questão de um sistema termodinâmico dos gases ideais, tá? Pela segunda lei da termodinâmica. Aí, novamente, eu faço um exemplo e no finalzinho disso eu respondo a atividade 1, tá? A atividade que eu deixei online para vocês. Eu trago a resolução dela, tá certo? No finalzinho, ok? Pronto, gente, eu vou encerrar por aqui, tá? A lista de frequência eu vou colocar no Classroom agora, tá? E a videoaula gravada, tá? A aula gravada e o material eu coloquei assim que ele ficar. E aí eu coloco que assim que ficar disponível, tá certo? Para o meu e-mail, eu coloco no Classroom. Então, eu creio que vai ficar um pouquinho fora do horário de vocês.
E por conta disso, eu coloco amanhã, tá certo? Umas 9h30, no horário do intervalo, tá? Porque aí é o horário que eu sento na sala dos professores e tenho como observar a movimentação do Classroom de vocês, tá certo? Aí é o horário que eu estou colocando a aula gravada e o material, tá? Aí eu vou colocar já o material completo, certo? E aí eu estou disponível para que vocês quiserem tirar dúvidas, tá? Sobre a atividade. E eu respondi algumas perguntas que deixaram lá no Classroom, tá certo? Dê uma olhadinha. Aí, se restou ainda alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Tchau. Tá, obrigada e até a próxima.